Vamos lá, meus irmãos, vamos retornar. Desculpa aí, acho que eu passei ainda 2 minutinhos do prometido, né? Vamos retornar. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos aí na página 17, aliás 18. Estamos no conteúdo. Bem-vindo aí de volta, Karina, Amarius, Primo Elcio, Cláudio, Gi, Andréia, Roseli. Vamos lá. Compartilha aí com o pessoal, chama um pessoalzinho. Vamos embora. Tá uma benção, não tá? Que textos maravilhosos são esses, não são? Quanto aprendizado sobre Lucas, né? Coisas novas que às vezes parece que a gente lê e não consegue enxergar, né? Quem está entrando agora, acho que o André conseguiu entrar só agora. Depois assiste lá a primeira parte, que foi uma benção. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Continuando na página 18, último parágrafo. Desculpa. Este evangelho apresenta Jesus como homem ideal. Grifa aí na sua apostila. Esse evangelho apresenta Jesus como homem ideal. Vamos lá. E como o salvador de todos os tipos de homens, né? É interessante que quando a gente entende neste evangelho e consegue compreender que Jesus é retratado como homem ideal, como homem perfeito, é justamente a proposta deste evangelho escrito por Lucas. Provavelmente, graça e paz Joãozinho, graça e paz Monjussara, prima, provavelmente Lucas está de fato escrevendo dentro dos moldes gregos, né? Dentro dos moldes gregos. E sendo descrito dentro dos moldes gregos, Jesus é retratado como homem perfeito, como homem ideal. Aqui vemos-lo passar por todos os estágios de uma vida humana normal. A gente vai ver a infância de Jesus, através da sua meninice, a gente vai ver a sua adolescência. Acabamos de citar aí Jesus lá no templo lá, e sua mãe, aliás, né, com o cabelo em pé, até a sua vida adulta. Aqui ele é visto atingindo a vida humana em todos os seus lados, entrando na vida doméstica do povo e movendo-se entre todas as classes da sociedade. Lucas torna claro que a simpatia de Jesus dirigiu-se especialmente para com os pobres, né? Lucas vai retratar isso, os quais compõem a grande maioria da humanidade, e para com as mulheres, as quais eram desprezadas tanto pelos judeus como pelos gentios daquele mundo antigo. Então a gente tem a citação aí de quantas mulheres no começo do capítulo, né? Você tem Isabel, você tem Maria, você tem Ana, você tem muitas mulheres sendo citadas logo de início, mostrando a ação do Espírito Santo sobre elas. Isabel sendo cheia do Espírito Santo, Maria sendo cheia do Espírito Santo, Ana sendo cheia do Espírito Santo. Você vê, é um pouco incomum a descrição de Lucas em relação à compreensão judaica em relação às mulheres. Jesus é retratado como um homem perfeito, Jesus falando muito aos pobres, as mulheres presentes no ministério de Jesus, as mulheres sendo exaltadas nesse livro. É um livro muito característico nesse sentido, e acho que vale a pena a gente ler o Evangelho de Lucas e notar. Aliás, quero aproveitar aqui para pedir para vocês, leia o Evangelho de Lucas nesta semana. Na aula que vem nós vamos fechar esse curso estudando ainda Lucas, porque não vai dar tempo da gente ver tudo hoje, né? Não vai dar tempo. Então, na terça-feira que vem a gente vai fechar esta matéria, esse curso, ainda estudando Lucas. Então leia, porque quanto mais você lê o livro, mais fica didático, mais fica fácil para você poder compreender, né? Mais o curso tem eficácia no seu entendimento em relação ao que nós estamos estudando, tá bom? Vamos lá agora.
Lucas e os outros evangelhos. Para saber como Lucas se relaciona com os evangelhos de Marcos e de Mateus, veja a introdução aos evangelhos. Na apostila você tem isso. Ao que parece, Lucas, a exemplo de Mateus, usou Marcos e outros documentos para escrever o seu evangelho, né? Eu disse lá no comecinho da live que 59% do que está em Lucas não está nos demais evangelhos. Então isso mostra que Lucas é um evangelista que fez uma pesquisa muito acurada, muito detalhada. É um médico, né? Todo médico, ele gosta de fazer as coisas de forma minuciosa, né? E Lucas fez uma pesquisa minuciosa para descrever, para narrar os fatos a respeito de Jesus para Teófilo, para que esse tivesse certeza do que ele havia sido ensinado. Está escrito lá no capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. É impossível saber se as fontes eram documentos escritos ou testemunhos de pessoas que viram estas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Capítulo 1, versículo 2, Lucas vai dizer que fez muitas pesquisas. Pesquisa você pode fazer em papel escrito, documento escrito, ou você também pode fazer pesquisa oral. Perguntar para pessoas, né? Pois, boa tarde, por exemplo, se Lucas talvez tivesse ido lá em Nazaré. Boa tarde, boa noite, vocês conheceram a Jesus? Vocês conheceram Maria? Conheceram José? Vocês poderiam falar alguma coisa a respeito dele para mim e tal? Vocês foram testemunho ocular da vida de Jesus aqui pública e tal? Então Lucas fez todo esse trabalho de campo, né? Trabalho de pesquisa, né? Foi um historiador. Ele era um historiador nato, além de médico, né? Tudo indica que é dessas fontes que vêm as parábolas do bom samaritano, que não está nos outros evangelhos, do pródigo, que não está nos outros evangelhos, do rico e Lázaro, que provavelmente não seja uma parábola, mas que não está nos outros evangelhos. O mesmo vale para o encontro de Jesus com a mulher de má fama, lá na casa do fariseu Simão, capítulo 7, versículo 36, que também não está nos outros evangelhos. O encontro de Jesus com Zaqueu, que não está nos outros evangelhos. E o encontro de Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús, que também não está nos outros evangelhos. Esses textos são narrativas feitas somente por Lucas. O toque de Lucas está presente nessas narrativas. E só ele vai descrever esses fatos a respeito de Jesus Cristo. Graça e paz, maninha. Um beijo. Seja bem-vinda. História. Ponto 3. História. O autor se propõe a escrever tudo em ordem. Versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Ele coloca em ordem. E você percebe mesmo minuciosamente, detalhadamente, a preocupação de Lucas detalhar, colocar tudo bonitinho em ordem. Vai falar sobre João Batista primeiro, João Batista que é o precursor de Jesus, depois vai falar sobre o nascimento dele, depois vai falar sobre o nascimento de Jesus, Zacarias, Isabel, João Batista, Maria, José, Jesus, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, a apresentação de Jesus no templo, Simeão apresentando a criança, Isabel, Ana dando graça a Deus pela vida daquela criança, né? Você vê, são fatos, Lucas coloca de forma muito organizadinha o seu evangelho. E para nós que queremos entender um evangelho de forma mais organizada, Lucas talvez fosse esse evangelho mais padrão, no sentido de leitura, que a gente possa ler e entender minuciosamente seus propósitos. É lógico que cada evangelho ele tem uma característica peculiar. Lucas vai trabalhar a humanidade de Jesus. Se ele vai trabalhar a humanidade de Jesus, ele vai trabalhar desta forma. Já Mateus vai trabalhar a messianidade de Jesus. Então, vai ter uma característica um pouco diferente em relação aos outros, né? Uma Maria está dizendo, mestre, quanto tempo já tinha se passado da morte de Cristo? Quando Lucas escreveu esse evangelho, irmão Marilson, quando Lucas escreveu esse evangelho, tinha se passado uns 30 anos aproximadamente. Uns 30, 35 anos aproximadamente, tá? Roseli, Lucas se preocupa com a cronologia dos acontecimentos. Isso mesmo, Roseli, ele se preocupa com a cronologia dos acontecimentos. Bem colocado, tá? Marilson, parabéns pela pergunta aí, tá bom? Vamos lá, continuando. Estamos falando sobre Lucas aqui, tá? Vamos lá. O autor se propõe a escrever tudo em ordem, capítulo 1, versículo 3, a respeito das coisas que aconteceram entre nós, capítulo 1, versículo 1. Na verdade, ele quer mostrar
como a religião cristã nasceu. Como que a religião cristã nasceu? Cresceu e se espalhou até chegar a Roma, tá? Até chegar a Roma. Por quê? E Lucas, lembrando aqui, né, um fato importante. Lucas escreveu quais livros da Bíblia? Quais livros da Bíblia ele escreveu? Lucas e Atos. E é interessante notar, eu não disse aqui uma curiosidade muito interessante, né? Lucas é o único autor gentil da Bíblia. O que é um gentil? Alguém que não tem o sangue hebreu, judaico. Alguém que não é judeu. Lucas é o único autor gentil da Bíblia. Escreveu 2 livros importantes. Ele vai narrar a vida de Jesus, vai nos contar fatos a respeito da vida de Jesus, e depois lá em Atos ele vai escrever até o Evangelho chegar lá em Roma. Ou até o momento em que Paulo vai a Roma e é morto, né? Ele não vai narrar a morte em si, mas ele vai estar com Paulo e vai detalhar até a prisão de Paulo lá em Roma. Ele começa com o nascimento de João Batista e vai no livro de Atos até a chegada do apóstolo Paulo a Roma, uns 65 anos depois. Aqui é preciso lembrar que depois da história a respeito de Jesus Cristo, vem o livro de Atos, escrito pelo mesmo autor, né? Lucas é o mesmo autor do livro de Atos, tá? 4. Vamos agora para a mensagem do livro. Não sei se vai dar tempo da gente ver tudo, né? Eu vou aqui até umas 9h30 mais ou menos, mas vamos tentar ler algumas coisas aqui. A boa notícia é para todos. Lucas insiste que a mensagem da salvação deve ser anunciada a todos. Por isso, ele vai colocar mulher, gentios, samaritanos. A narrativa de Lucas inclui pessoas de diversas escalas da sociedade, tem termos de ser homem ou mulher, pobre ou rico, e também vai mostrar que os gentios, eles são muito bem quistos, muito bem queridos aqui na narrativa de Lucas, porque ele vai citar parábolas que tem samaritano no meio, textos que tem samaritano no meio, narrativas de cobradores de impostos, Jesus visitando eles. Então Lucas não está muito preocupado em satisfazer as exigências judaicas do seu evangelho. Lucas está escrevendo para gentios. Se ele escreve para gentios, ele não tem tantas preocupações de atender às exigências judaicas em relação à narrativa do seu evangelho, tá bom? Seguindo, o anjo anuncia paz na terra para as pessoas a quem ele, Deus, quer bem. Capítulo 2, versículo 14. Vamos ler? Lucas, capítulo 2, versículo 13 e 14. Vamos lá. Lucas, capítulo 2, versículo 13 e 14. No mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, só Lucas vai narrar isso, tá? Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Ou seja, paz na terra, paz na terra. Isso engloba a terra de forma geral, todas as pessoas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Então Lucas, ele de certa forma universaliza a sua mensagem, mostrando que todas as pessoas da terra, onde houver pessoas, homens, em que Deus quer bem, o evangelho vai alcançá-lo. O evangelho vai ser propagado a eles, para que eles possam crer em Jesus Cristo. Em seu louvar a Deus, Simão afirma que a salvação que ele viu com os próprios olhos é uma luz para mostrar o seu caminho a todos os não-judeus. Vamos ler agora, capítulo 2, versículo 32. Lucas 2, versículo 32. Vamos ler. Luz para iluminar os gentios. Olha que coisa linda.
luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo, Israel. Lucas coloca em primeiro lugar os gentios para depois falar de Jesus para os judeus. É estranho, não é? É muito estranho. Mas Lucas não está preocupado em atender a plateia judaica. Ele quer atender os gregos, os gentios, certo? Continuando. Em Lucas 3:6, são citadas as seguintes palavras do profeta Isaías: todos verão a salvação que Deus dá. Isaías 40, versículo 5. Olha que coisa linda. Todos verão a salvação. Salvação universal, o evangelho propagado em todas as nações. A lista dos antepassados de Jesus vai até 7. Filho de Adão, filho de Deus. Capítulo 3, versículo 38. Eu gostaria de com você agora fazer a leitura do capítulo 3, versículo 23 em diante, para a gente entender um pouco sobre a visão de Lucas em relação aos antepassados de Jesus. Você lembra que uma das primeiras aulas que eu dei aqui desse curso, eu falei por que a genealogia, eu perguntei por que a genealogia de Mateus é diferente da de Lucas? Mateus tem a proposta de começar o seu evangelho com a genealogia para provar que Jesus Cristo ele era da linhagem de Abraão, do tronco de Davi e da tribo de Judá, e que de fato ele era sangue de Davi e que ele era o Messias, o rei que havia de vir. Essa genealogia tem a proposta de provar a messianidade de Jesus. Qual é a proposta que Lucas tem ao narrar uma genealogia de Jesus? Tendo em vista que nem Marcos e nem João vai colocar genealogia nenhuma sobre Jesus. Por que Lucas vai fazer questão de colocar uma genealogia a respeito de Jesus? Tendo em vista que os demais não estão preocupados em fazer isso. Não é interessante? Eu gostaria de ler com você a narrativa de Lucas 3, versículo 23 em diante. Abra a sua Bíblia. Vamos lá. Ora, o mesmo Jesus tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério. Quase 30 anos quando começou o seu ministério. E isso está lá em Mateus 1 a 17. Aqui, em termos de referência, os tradutores vão colocar no título o mesmo capítulo de Mateus 1, 17, que para falar sobre a genealogia de Jesus. Só que essa genealogia não tem nada a ver com a genealogia de Mateus. Mateus, ele relata uma genealogia de Jesus por parte de José. Lucas vai relatar uma genealogia por parte de Maria. Olha só que interessante. Anota essa daí, você não sabia essa. Ora, o mesmo Jesus tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério. Era como se cuidava filho de José. José, o pai dele. Filho de Eli. Filho de Matã. Filho de Levi. Filho de Melque. Filho de Jonai. Filho de José. Por mais que José apareça aqui, essa genealogia não é, essa linhagem aqui não é de José, é de Maria, tá? A gente poderia falar muito a respeito disso. 25. Filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá. Já viu que tem 3 José aí? Olha, é uma lição que você tem que aprender. Não pense que na Bíblia, quando a Bíblia vai citar um nome, não pense que só existe uma pessoa com esse nome. Na Bíblia Sagrada, os judeus tinham o costume de repetirem muitos nomes das pessoas em homenagem aos seus antepassados, tá? Você já tem 3 José aqui presente nessa genealogia. 27. Filho de Joanã, filho de Rezá,
filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri. Lembra do Zorobabel lá? Do templo? Da reforma? Lembra de Salatiel, filho de Neri? Filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matã, filho de Levi, outro Matã. Versículo 30. Filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim. Presta atenção. Filho de Meleá, filho de Menã, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Esse Natã aí, grifa esse Natã aí, porque aí é importante. É uma pessoa importante citada no tronco, tá? Filho de Jessé. Estamos chegando agora no nome da linhagem conhecida, né? Filho de Jessé, né? Filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá, filho de Jacó. Chegamos lá em Judá e agora em Jacó. Filho de Isaque, filho de Abraão. Está percebendo que está ao contrário? Mateus começa com Abraão. Lucas começa com José, o pai dele. Está percebendo que uma começa de cima para baixo e outra de baixo para cima? Né? Lucas começa o contrário. Mateus começa de Abraão até chegar a Jesus. Né? Aqui você começa José, começa Jesus até chegar em Adão. Olha que interessante, né? Continuando. 34. Filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Zerugue, filho de Ragal, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxede, filho de Sem, olha lá, Sem, né? Filho de Noé, né? O tronco judaico é de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maleleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete. Esse Sete é filho de Adão. Você vê que não tem Caim e Abel aí, né? Não tem Caim nem Abel. Não tem Abel, é Sete. Abel morreu, assassinado por Caim, e Caim não é linhagem abençoada. Filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. Olha que interessante. O que Lucas se propõe? Qual o objetivo de Lucas ao citar uma genealogia assim? Para traçar a humanidade de Jesus. Ele está traçando a humanidade de Jesus, que Jesus é homem, filho de Deus. O último, lá, depois de Adão, é Deus. Ou seja, Jesus também vem do tronco de Adão, humanamente falando, até chegar a José e depois Jesus. Olha que coisa linda. Olha que diferente essa genealogia. É que a gente não tem tempo, mas nós poderíamos traçar aqui onde que você tem a linhagem de José, levada em consideração em Mateus, e onde que você tem a linhagem de Maria, levada em consideração em Lucas. Né? Tem uma diferença. Você pode fazer esse estudo em casa. O Elcio dizendo, interessante é que tanto José quanto Maria são descendentes de Davi. Muito bem, Elcio, bem lembrado. Ou seja, os dois são da tribo de Judá. Se Jesus, vamos dizer, lógico que isso não aconteceu e não tinha como ser assim, mas se Jesus tivesse vindo também do tronco de José, Jesus poderia ser o Messias. É por isso, primo Elcio, que Mateus vai traçar a genealogia de Jesus a partir de José. Porque para provar que Jesus é rei e que ele era o Messias, tinha que citar José. Né?
para provar a sua messianidade. Por isso que ele vai citar José. Na genealogia judaica, normalmente não entra mulher, mas Mateus vai citar José, que não tem nada de sangue, não tem nada de participação na geração de Jesus, para provar que Jesus de fato é o Messias. Mas Lucas vai trabalhar o quê? A genealogia de Jesus partindo de Maria. Por mais que José seja o primeiro citado lá, é Maria que vai ser levada em consideração para que essa genealogia seja descrita aqui em Lucas. Coisa linda, né, mano? Maravilhoso, né? A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. A gente tem que aprender a ler as escrituras com um olhar um pouco mais apurado, mais detalhado. Eu sei que com as crianças gritando, com tanto barulho, não dá. Mas faça um teste. Tira pelo menos 10, 15 minutos por dia. Você se isolar num cantinho, se esconder num cantinho e pegar a Bíblia, o Evangelho de Lucas e ler sozinho, tranquilamente em silêncio, pedindo: Deus, dá-me entendimento para compreender a tua palavra. Você vai conseguir compreender coisas que vai falar muito alto ao seu coração e você vai sentir muito a presença de Deus lendo a Bíblia Sagrada e você vai ver como que Deus é maravilhoso ao escrever ou permitir que um homem como Lucas, o médico amado, escreva um livro tão lindo quanto esse. Não é verdade? Não dá tempo de nós falarmos mais nada, as horas já se foram, mas na aula que vem eu vou voltar no ponto 4 aqui, tá? Para a gente continuar falando sobre a mensagem. Aí a gente vai estudar a autoria, Lucas, vamos estudar algumas peculiaridades do Evangelho de Lucas e vamos concluir esse curso tão maravilhoso que nós nos propomos a fazer aqui para vocês, que é o curso de como ler e interpretar os evangelhos. Amém? A matemática da Bíblia é infalível. Muito bem, Elcio. Boa colocação. Coloca um hashtag aí no Facebook. A matemática da Bíblia é infalível. Que coisa linda, né? Irmãos, Deus abençoe sua vida. Deus seja contigo. Te dê uma boa semana, um bom resultado de semana. Saúde e paz reine no seu lar, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu emprego, na sua empresa, nos seus empreendimentos. Que a boa mão do Senhor seja estendida para te dar saúde, graça, força, e que o Espírito de Deus venha falar melhor aos seus corações, tá bom? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Divino Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Escola Teológica Beth Shalom, onde crer também é pensar. Até quinta-feira, para quem quiser acompanhar a nossa live, a nossa aula sobre 2 Coríntios, ou até segunda-feira para quem está acompanhando a Eclesiologia, ou até terça-feira para quem vai estar conosco fazendo esse curso aqui, estudando os Evangelhos, tá bom? Um abraço a vocês, Deus seja contigo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado.